toda essa alegria, toda essa felicidade em que nós estamos vivendo e momentos sobrenaturais, milagres que o Senhor está fazendo entre nós, nada disso foi pelo nosso mérito, mas é pela palavra do Senhor. Quando nós permitimos que Deus governe, comanda a igreja por meio da sua palavra, todas as coisas começam a entrar em ordem e as coisas começam a acontecer e a alegria volta nos nossos corações e pessoas são ganhas através disso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, a palavra da vida, a comunhão da vida e pedras vivas para a edificação. Estamos em Epístolas de Pedro, mensagem de número 26, o julgamento de Deus sobre os falsos mestres. A leitura da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, versículos de 10 a 22. Nós tivemos que entrar em capítulo 2, falando do julgamento de Deus sobre os falsos mestres. No entanto, tudo isso tem um pano de fundo, que é o capítulo 1 de 2 Pedro, onde Pedro nos mostra a importância da palavra. A palavra de Deus, primeiramente, nos dá a fé subjetiva, como logo no início ele fala a respeito, logo no versículo 1, fala a respeito da fé igualmente preciosa, que foi aquinhoada, foi doada, foi dada para cada um de nós, como foi repartida a terra de Canaã para todos os filhos de Israel. E essa fé subjetiva nós ganhamos pelo ouvir da palavra. Romanos 10, versículo 17, fala que a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Então, quando a palavra vem de Cristo, a palavra vem de Deus, essa palavra produz fé em nós. Isto é, Cristo é a nossa fé subjetiva. No entanto, quando nós recebemos a palavra que vem da parte dele, e quando nós permitimos que essa fé objetiva seja projetada para dentro do nosso coração, essa fé objetiva torna-se a nossa fé subjetiva. É o pedaço de terra que nos foi dado como um quinhão, de fé, a fé subjetiva nossa, e nós temos que trabalhar em cima dessa fé para nós crescermos na fé. Também é por meio da palavra, tudo é feito por meio da palavra, e no fim das contas nós vamos participando cada vez mais. Ao receber a palavra na nossa fé subjetiva, vamos participando cada vez mais da natureza divina. Isto é, tudo que é de Deus, da vida de Deus, da sua natureza, será pouco a pouco sendo transferida para dentro da nossa fé subjetiva, nessa boa terra que nós recebemos. E dessa forma nós vamos crescer, associar a fé
a virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança a piedade, e com a piedade o amor fraternal, e com amor fraternal produzimos no fim o amor ágape de Deus. E essas coisas precisam existir em nós, mas também precisam serem aumentadas em nós. E dessa forma nós não ficaremos inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e dessa forma nós vamos buscar cada vez com maior diligência, né, confirmar a nossa escolha e eleição, e procedendo assim, irmão, nós não vamos tropeçar nessa caminhada cristã até a volta do Senhor, e nos será amplamente suprida, né, a entrada no reino eterno de nosso Senhor. Portanto, irmãos, tudo é feito pela palavra de Deus. A nossa fé subjetiva foi adquirida pela palavra de Deus, e o crescimento dessa fé subjetiva também é por meio da palavra, e no fim a entrada abundante, né, a ampla entrada para o reino eterno de nosso Senhor Jesus, né, como vencedores, também será pela palavra. Portanto, irmãos, Pedro nos alerta, precisamos dar maior importância para a palavra, porque tudo é feito pela palavra de Deus, a obra de Deus é executada pela obra de Deus, e o nosso crescimento espiritual é executado pela palavra de Deus, e a edificação da igreja também é executada pela palavra de Deus. Por isso, ele, nos versículos 12 até 15, ele fala que enquanto ele viver, ele vai fazer de tudo para que a presente verdade, né, esteja no meio dos irmãos que recebem essa palavra, e que esteja confirmando essa palavra, né, mesmo depois da sua partida, que a igreja possa valorizar a palavra de Deus, né, até que venha o reino do Senhor. E aí, a partir do versículo 16 até o final do capítulo 1, ele mostra que os falsos mestres andavam espalhando que Pedro, juntamente com João, Tiago e João, eles viram a glória do Senhor Jesus, né, quando no Monte da Transfiguração, Jesus realmente mostrou quem ele de fato era. Eles viram a glória e esplendor de Jesus Cristo, e uma voz que vinha do céu confirmando que Jesus era o Filho de Deus, Filho amado de Deus, e que todos deveriam ouvir a ele. E assim os falsos mestres diziam que eles inventaram engenhosamente essa fábula. Então ele quis mostrar que nenhuma profecia vem de homem, não é nenhuma fábula, ninguém inventou isso. Eles de fato foram testemunhas oculares desse acontecimento, e ele disse, ele quis dizer com isso, não somente aquilo era fato, que Jesus no Monte da Transfiguração, né, mostrou a sua glória para os seus três discípulos, mas também que a igreja confiasse a palavra profética, porque essa palavra é mais do que confirmada, né, pelo Espírito. A confirmação da palavra profética, irmãos, vem daquilo que é profetizado sendo concretizado, sendo cumprido. Então, uma palavra que vem de Deus, uma palavra verdadeira que vem, né, profetizada pelos apóstolos, essa palavra se concretiza, essa palavra realiza a obra de Deus, sucede, acontece conforme profetizado. Por isso, ele alerta, eu acho que um dos únicos lugares na Bíblia que diz que a palavra profética é como uma candeia em lugar
escuro, em lugar tenebroso. Irmãos, isso é uma das melhores ilustrações que tem na Bíblia, que a palavra profética realmente, né, nos dá, nos localiza, nos ilumina, nos dá direção no meio da noite escura em que o mundo vive. Mas nós não estamos no escuro, nós não estamos a esmos, nós sabemos onde nós estamos por causa da palavra profética, porque ela é uma candeia que ilumina e também dá direção para nós. E é só seguir essa direção, nós vamos chegar na manhã, no amanhecer, que é a vinda de nosso Senhor Jesus, como a estrela da alva, que nascerá primeiramente nos corações dos que o buscam. Portanto, irmãos, nós temos segurança e tranquilidade que estamos no caminho certo, seguimos a direção certa e nós vamos de encontro à vinda do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, depois de tanta confirmação e que Pedro nos deu, e também da importância que ele fala da palavra profética, da presente verdade, da palavra de Deus ministrada à igreja, ele alerta no capítulo 2 sobre os falsos profetas, que não foram designados por Deus para falar em nome de Deus, como diz em Deuteronômio 18, aquele que fala, profetiza em nome de Deus, Deus dizendo assim, e profetiza aquilo que eu não falei, esse, no Antigo Testamento, esse falso profeta será morto. Então, no Novo Testamento, né, também há falsos profetas que profetizam em nome de Deus, e Pedro agora alerta, não há somente falsos profetas, mas estão espalhados muitos falsos mestres que dão ensinamentos bíblicos, que falam de Deus, falam da Bíblia. No entanto, eles vão introduzindo dissimuladamente, né, heresias destruidoras, né, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. Isso está no capítulo 2, versículo 1, né? Então, irmãos, que são heresias? Heresias no padrão correto. Heresias são, né, aquelas opiniões contrárias à palavra dos apóstolos. O ensinamento dos apóstolos é o padrão, e se você não aceita, e não só não aceita, mas você é contra, você apresenta uma palavra, né, contrária, isso é heresia, né? Você então resolve receber uma outra opinião contrária e segue essa opinião que não vem de Deus. Isso são heresias. Portanto, irmãos, tem gente que usa heresias, mas em outro padrão, né? Por exemplo, no tempo da Tiatira, consideraram, infelizmente, muitos valdenses que amavam a palavra de Deus, recebiam a Deus verdadeiramente, eles eram taxados como hereges pela igreja de Roma, pelo papado. Portanto, irmãos, isso não é correto usar heresia dessa forma. A palavra heresia é com relação ao padrão do ensinamento dos apóstolos, né? Com relação à palavra de Deus, né, ortodoxamente ensinada na Bíblia. Muito bem. Então, falando sobre isso, eu queria enfatizar mais uma vez, colocando, né, nas nossas práticas. Irmãos, graças a Deus, a palavra realmente tem feito muita coisa entre nós. A obra de Deus tem sido realizada com milagres, com coisas sobrenaturais. Muitas coisas têm acontecido. E na live de ontem, né, com relação aos colportores, eu disse para os colportores, nós nunca devemos perder a essência da colportagem. Não é meramente alcançar metas, mas a essência da colportagem, irmãos, é
ministrar essa palavra da verdade, né, como o evangelho da salvação às pessoas, tá? Então, primeiramente nós abordamos as pessoas porque Deus tem um propósito com aquela pessoa que nós abordamos, e nós então oramos pelas pessoas, e ali nós já transmitimos uma parte da palavra profética. Como essa palavra em si vem de Deus, ela tem poder de Deus para transformar vidas. Portanto, irmãos, já através da oração, Deus já começa a atuar naquele coração. E depois, irmão, não contente com apenas uma oração e deixar ainda um pouco da palavra de Deus para essa pessoa, talvez essa palavra tenha salva, né, a pessoa, mas essa pessoa precisa de mais palavras, precisa do evangelho do reino. Por isso nós deixamos livros nas mãos dessas pessoas, para que essas pessoas tenham oportunidade de se aprofundarem na palavra, para que essa palavra possa fazer a sua fé subjetiva crescer, né, como Pedro descreveu no seu capítulo 1 de 2 Pedro, né, crescer na fé. E mais do que isso, nós gostaríamos muito que essa pessoa também pudesse viver a vida da igreja. Portanto, nós os colocamos na lista de contatos, que nós, né, haverá sempre, né, alguém na rede de cuidado, fará contato com essas pessoas. Irmãos, é isso que nós fazemos nas ruas, tá? Fazendo esse trabalho. E graças a Deus, o Senhor nos deu além da imersão, o Senhor nesses últimos anos nos deu um exército de jovens santos, que é formado pelos nossos adolescentes, nossos pré-adolescentes, nossas crianças. Irmãos, o Senhor nos deu uma energia de vida maravilhosa. São adolescentes que outro dia estavam indo um rumo da perdição, estavam em uma vida totalmente sem sentido, e muitos deles estavam, né, indo para ruínas, mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Deus fez com que esses jovens e adolescentes caíssem do céu como presente de Deus para Cristo, para a formação de um exército maravilhoso. Então, com isso, irmão, a igreja ganhou muitos adolescentes, né? São adolescentes que amam a palavra, têm amor reverente à palavra e têm experiências vivas com a palavra, porque essa própria palavra tem transformado vidas deles, e graças a Deus, para direcionar essa energia toda, Deus nos deu os capitães, que são nossos jovens, né? Estão cooperando juntamente com os adolescentes, e mais do que isso, a igreja está entrando com os intendentes. Os irmãos mais maduros estão participando. Irmãos, vocês não sabem, vocês que são irmãos adultos, né, faça parte também disso, né? Parece que vai haver uma reunião aqui, né, nessa quarta-feira aqui em São Paulo, haverá uma reunião para os intendentes. Irmão, nós gostaríamos de engajar mais intendentes. Você, né, você é um adulto, o Senhor já trabalhou em você, você tem maturidade, né, como ser humano, e você também já tem maturidade como, né, na vida espiritual. O Senhor precisa de você agora, né, para ajudar, formar essas equipes juntamente com adolescentes e jovens, para nós, né, darmos à igreja e darmos ao Senhor ferramentas para poder, né, o Senhor fazer a sua obra aqui na terra, tá bom? Então não falte nessa quarta-feira essa reunião de intendentes aqui em São Paulo. Nós precisamos de mais intendentes. Participe você também. Irmão, você sabe que chega uma certa idade, se a gente não se engajar na obra do Senhor, a nossa vida fica sem sentido. Não sei se você percebe isso. Aí você começa a dar atenção a outras coisas e você acaba, né, levando a sua vida, né, com água, com açúcar, na mornidão, e não é útil na mão do Senhor, não é isso? Irmão, está na hora, na melhor idade,
Quanto mais avança a idade, irmão, mais maturidade nós temos, mais experiências nós temos, podemos consagrar ao Senhor para, né, para a formação dessa ferramenta maravilhosa que o Senhor tem, né? Então, graças ao Senhor, nós somos de mais intendentes, jovens e adolescentes, e o Senhor está fazendo milagres. E através das operações que nós fazemos do Vem e Vê, nossos adolescentes nós estamos fazendo experiências antes de um evento, antes de uma reunião, antes de um grupo familiar, né, antes de uma conferência. Nós temos feito essas pequenas experiências de sair por meia hora e ir para as casas das pessoas, fazer o Vem e Vê. Irmãos, é um milagre. Os nossos adolescentes, com a simplicidade que eles têm, constituídos com a verdade, eles têm essa capacidade. O Senhor está usando eles para trazer outros adolescentes, né? De repente 20 adolescentes aparecem, 15, 30, até 50 tem aparecido, né? Irmãos, um simples Vem e Vê de 30 minutos. Então, dessa forma, não só vem adolescente, vem também os adultos, e nós passamos a cuidar dessas pessoas, e esses adolescentes, irmãos, acabam se engajando também na casa de adolescentes e passam a ser úteis na nossa mão. E hoje de manhã eu falei na sala de comunhão com os irmãos que os irmãos que voltaram para ajudar a igreja em Poços de Caldas não fizeram um Vem e Vê, trouxeram rapidamente 15 adolescentes, até pré-adolescentes, para uma reunião, né? E eles fizeram mais do que isso. Depois de ganhar esses 15 adolescentes e pré-adolescentes, quando levaram de volta para suas casas, eles foram contactar, visitar casa por casa os pais desses meninos. E falando para os pais, porque quem é pai e mãe de adolescente sabe, é uma idade perigosa, né? Facilmente eles se desviam e vão para um caminho errado, e quando adentram um caminho errado, pode não ter volta. Então, os pais dos adolescentes andam muitas vezes desesperados, preocupadíssimos, né, com o rumo que está tomando os seus adolescentes. Irmãos, graças a Deus, irmãos, que a casa de adolescentes, ou Vem e Vê, está salvando nossos adolescentes. E aí eles então propõem aos pais, na entrega dos seus filhos na sua casa: olha, a igreja se compromete a cuidar dos seus adolescentes através da casa de adolescentes, né? A gente se compromete a cuidar dos seus filhos adolescentes, mas você precisa se comprometer a abrir a sua casa uma vez por semana. Irmãos, e de fato, em Poços de Caldas, eles fizeram isso. Praticamente todos os pais abriram suas casas. E eles passaram, né, vão voltar essa semana na casa dos pais de cada um deles. E é mais uma oportunidade de fazer mais um Vem e Vê em cada casa. Né, os irmãos estão percebendo como nós não podemos ficar dentro da caixa quadrada. Nós precisamos, né, pela sabedoria que o Espírito nos dá, nós devemos, irmãos, acelerar os passos, né? E se nós falamos, irmãos, o Senhor nos deu um compromisso de duplicar o número de pessoas de julho até julho do ano que vem. Irmãos, se nós esperarmos pelo método convencional, isso nunca vai acontecer. Mas graças a Deus, com Vem Ver, você traz 15 pessoas. Um Vem Ver, certo? A igreja toda pode fazer muitos Vem Vês, tá? E nessas 15 pessoas você pode ganhar 15 casas. E nessas 15 casas você pode fazer mais Vem Ver. Irmãos, se a gente for diligente trabalhando diante do Senhor, irmão, olha só quantos adolescentes, quantas famílias nós podemos ganhar ao longo desses meses. Se for da maneira convencional, nós estamos falando bobagem. Mas dessa forma, é ou não é possível alcançarmos a meta? Portanto, irmãos, vamos trabalhar. Vamos trabalhar que dá certo, tá? E
E outra coisa, todos os serviços da igreja têm que trabalhar na mesma direção. Sejam redes de cuidado, né? Sejam homens de oração, mulheres conectadas, sejam serviços de homens, serviços de adolescentes, todos os serviços da igreja, nós temos o mesmo propósito. Qual é o mesmo propósito? Ganhar as pessoas pela palavra, engajar as pessoas pela palavra, trazer as pessoas para viver na vida da igreja, não é isso? E edificá-las na igreja e também nos ajudar a sair às ruas, pregar o evangelho, fazer ver em ver, ganhar mais pessoas, não é assim? E qual é a ferramenta usada por todos os serviços? Qual é a arma mais eficaz que o apóstolo Pedro acaba de falar em capítulo 1? Irmão, tudo é feito pela palavra. Por isso, nenhum serviço deve confiar na sua habilidade no serviço. Você tem que confiar na palavra. É a palavra que tem poder. É a palavra que transforma vidas. Então, portanto, irmãos, não use dos artifícios de cada serviço. Vamos usar a palavra. E o objetivo final, irmãos, é engajar pessoas, ganhar pessoas na igreja, né? Junto conosco, sendo edificadas, e também sair conosco para pregar o evangelho do reino, tá bom? Então, é isso que Pedro está dizendo para nós. E com relação à imersão da palavra dessa semana, com relação a Abraão, eu também gostaria de compartilhar rapidamente alguma coisa que eu falei hoje de manhã lá na comunhão. Irmãos, Ló nunca deveria ter a sua propriedade particular, nunca deveria ter o seu próprio rebanho. Ele acompanhou o seu tio Abraão. Seu tio saiu de onde e foi para onde? Seu tio saiu da terra de ídolos, Ur dos Caldeus, ali na Babilônia, Ur dos Caldeus, e foi para Canaã. Na verdade, ele ia para uma terra que ele nem sabia onde era. Por quê? Porque o Deus da glória lhe apareceu e diz: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te indicarei. Então ele foi pela fé. E a própria Hebreus capítulo 11 nos diz que Abraão, ele realmente pela fé, ele viveu aqui na terra uma vida como peregrinos. Ele sabia que a sua pátria era celestial. Então ele não esperava nada dessa terra. Ele morreu sem ganhar 1 metro quadrado de terra. A única coisa que ele comprou foi uma caverna para enterrar a sua esposa. A única coisa que ele tinha. Irmãos, isso mostra que o coração de Abraão não estava nas coisas dessa terra. Ele confiava no Senhor que o chamou. Irmãos, assim é a vida da igreja. A vida da igreja é uma vida em que, irmãos, nós, graças ao Senhor, pelo poder do Espírito que está na palavra, irmãos, nos dá um desapego muito grande às coisas materiais. Se você ainda não ganhou esse desapego, né, porque ainda não foi, a palavra não foi suficientemente forte para você. Mas se você desfruta da palavra realmente todo dia, todo o tempo, cada vez mais você percebe que você tem desapego aos bens materiais. Você percebe isso ou não? Por isso, irmãos, os primeiros irmãos que foram salvos lá na igreja de Jerusalém, relatado em Atos capítulo 2, versículo 42, né? Vamos lá. Quero mostrar para vocês, Atos 2, 42. Qual é o segredo da igreja realmente viver na esfera correta, esfera celestial? Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos. Irmão, essa é a palavra-chave. O que nós temos que fazer, irmãos? É viver, né, perseverando no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Cabe à igreja fazer o quê?
ter comunhão em cima da palavra dada. Não é cada um inventar uma outra palavra, né? Então, perseveravam no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Aí a vida segue normal da igreja, no partir do pão e nas orações. Olha só no versículo em seguida: em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então, o Senhor usava os apóstolos e faziam sinais e prodígios. Por quê? Porque a palavra tinha poder. Não que os apóstolos tinham poder, mas é a palavra que tinha poder. A palavra fazia esses sinais e prodígios. E qual foi o primeiro efeito da palavra? Forte, de perseverar nessa palavra. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. E o versículo 40 complementa: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então a primeira reação e o primeiro resultado da palavra profética os levou a viver numa esfera celestial. A igreja vivia na esfera celestial com total desapego às coisas materiais. Se você ainda é um Ló, está preocupado quer ter o seu próprio rebanho? Você quer ter as suas próprias propriedades? A igreja está no caminho inverso. A igreja está desapegando dessas coisas, a essas coisas, e você está se apegando a essas coisas. Por isso, irmãos, Abraão não tinha coração nenhum para essas coisas. Abraão não tinha apego aos seus rebanhos. Ele estava cuidando do seu rebanho para Deus. Ele sabia que tudo que ele tinha é de Deus. Abraão sabia como administrar as suas coisas, porque Deus dava a sua direção. Era tudo que ele tinha é para Deus. Agora, hora que Ló queria ter as suas próprias propriedades, seu próprio rebanho, irmãos, esse rebanho já não é para Deus. Esse rebanho é para ele particularmente. Vocês entenderam? Aí que está todo o problema. Aí teve que se dividir, porque o coração de Abraão é para Deus, Ló é para ele. Por isso, irmão, nós precisamos aprender essa primeira lição, tá? Em segundo lugar, Ló então escolheu, Abraão falou: não tem como continuar juntos. Nós temos metas diferentes, alvo diferente, visão diferente. A minha visão é que minha vida é para Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho é para Deus. E você não, tudo que você quer é construir sua vida própria. Você quer ter seu patrimônio, então não dá para viver junto. Então você vai para um lado, eu vou para o outro. Aí Ló escolheu, e deu o privilégio para ele escolher primeiro. Ele escolheu a planície, né, do Jordão, que era vida fácil. Irmão, não escolha a vida fácil. Não escolha a vida fácil. A vida da igreja não é uma vida fácil. A vida da igreja é uma vida de negar a si mesmo. A vida da igreja, irmão, não é uma vida, né? É uma vida de você ir pregar evangelho, cuidar das pessoas. Ora, vida fácil é: eu já tenho tantos problemas, vou cuidar do problema dos outros, né? Que se dane os outros. Eu tenho, né, uma boa vida, está bem. Irmãos, nós não escolhemos vida fácil, certo? Graças ao Senhor, quem realmente serve na igreja, irmão, não escolheu vida fácil. Quem que põe rosto à tapa, né? Quem que gosta de ir para a rua, né? Posso orar por você? Não. Posso orar por você? Não. Quem gosta de fazer isso, né? Quem gosta de telefonar: olha, você deixou um contato aqui, nós estamos aqui ligando para você, queremos orar mais por você, cuidar de você, tá? A pessoa vai: não quero saber não, né? Não é uma vida fácil, não é isso? E às vezes servir com os irmãos, tal, a gente acaba, né, pisando um calo no outro, tal, e, irmão, não é uma vida fácil, mas graças ao Senhor, certamente uma vida celestial, certamente uma vida, irmãos, do outro mundo. Nós temos muita alegria em servirmos ao Senhor juntos. Portanto, irmãos, não escolha a vida fácil. E quando você sai de quem, por isso eles vendiam, os primeiros cristãos vendiam suas propriedades e entregavam aos pés de quem? Aos pés dos apóstolos. É como Ló entregasse aos pés de Abraão.
dissesse para Abraão: Abraão, você tem uma vida totalmente para Deus, eu também que não quero ter meus patrimônios. Esse meu patrimônio aqui entrega aos seus pés, você também cuida desse patrimônio para Deus. Tudo que é meu é seu, tudo que é seu é para Deus. Irmãos, não é isso? Então, se entregar aos pés dos apóstolos, certamente os apóstolos vão ser entregues para Deus, para o Senhor usar, tá certo? Agora, quando você conserva para você, vai ser para você. Bom, aí essa vida fácil, né? No começo você se afasta da palavra profética, se afasta da comunhão, não é isso? Até que no começo, né, você apenas deixou de reunir, você deixou, né, se afastou um pouco, não sei o que tal, e a sua vida ainda você tenta se mostrar como um homem piedoso, não faz aquelas coisas horríveis que o mundo faz, mas, irmão, pode ter certeza que a sua vida vai se aproximando cada vez mais à imoralidade, se aproximando cada vez mais à corrupção desse mundo. Pode ser que Ló até tentou manter as aparências, mas não segurou sua família, certo? A sua família foi, quando ele foi mudando, até chegar em Sodoma. Irmãos, olha o costume do Sodoma, era uma prática homossexual explícita. Imagina a imoralidade e a falta de vergonha naquela cidade. E a família de Ló vivendo naquele ambiente. Irmãos, não se afaste da palavra. Vamos amar essa vida que nós vivemos aqui. Imersão na palavra, né? Saudáveis, né? Deixando o Senhor nos guiar, sendo usados pelo Senhor, né? Para ver, para pregar evangelho, para fazer comportagem, para orar pelas pessoas, cuidar das pessoas. Irmão, essa vida é maravilhosa, né? Ó Senhor Jesus. Agora eu vou entrar na mensagem, tá? Então, depois de escrever sobre o julgamento de Deus, sobre os anjos caídos, porque no capítulo 2, ele começou nos versículos 1 a 3, falar sobre os falsos mestres. Mas no capítulo 4 em diante, ele falou do julgamento de Deus sobre os anjos caídos. Vocês perceberam ou não? Começou sobre os falsos mestres, mas ele foi entrando em outros assuntos. Ele falou que se Deus não poupou os anjos, né? E também a queda dos anjos teve tudo a ver com o mundo do tempo de Noé, em Gênesis capítulo 6. E no tempo de Noé aconteceu aquela coisa horrível, né? Eu não quero falar de novo para vocês, não precisa nem manchar a sua cabeça, né? Então, irmãos, os anjos caíram e o mundo era um mundo horrível, encheu de maldade, de violência, e Deus então teve que mandar dilúvio, né? E Deus, ele associou isso que aconteceu com os anjos, queda dos anjos, e do tempo de Noé, e o dilúvio, com o tempo de Ló, versículo 7. Ele livrou o justo Ló, né, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, irmãos, depois dele ter mostrado isso, na verdade, ele mostra que tem a mesma raiz, sabe? Os falsos mestres têm a mesma raiz de tudo aquilo que aconteceu de ruim em Gênesis 6, dos anjos que caíram, e também do tempo de Noé, e também do tempo de Nó. Tem a mesma raiz. O espírito maligno que atua, né, entre eles é o mesmo espírito maligno, tá? Aí então, quando ele chega, mostra que Deus é um Deus justo, tudo está sendo reservado para o dia do juízo. Deus ainda vai julgar. Irmãos, não pense que alguma coisa vai passar impune, não. Às vezes você pode pensar, mas aquele injusto, aquele ímpio, está fazendo isso, prejudicando tantas pessoas, Deus não vai tratar com ele, não? Não, pode ficar tranquilo que Deus é um justo, né, juiz, reto juiz. Ele vai julgar sim, vai julgar sobre todas as coisas. Aí então, no versículo 10, ele volta para os falsos mestres, tá? Versículo 10, vamos ler o versículo 10.
especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Bom, primeiro ele fala assim, especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões. Irmãos, pode ter certeza, irmãos, os falsos mestres são pessoas que já deixaram de andar pelo Espírito há muito tempo. Eles andam segundo a sua carne, para satisfazer a sua carne. Então eles andam em imundas paixões. As suas paixões podem ser, irmãos, podem ser diretamente imoralidades, mas essas paixões podem ser a sua ambição, podem ser, né, os seus desejos ocultos, né, de busca de fama, busca de ter mais seguidores, né, e de ser alguém, né, na vida dos cristãos, tal. Então, irmãos, eles vão atrás das busca dessas paixões. Irmão, nós não estamos correndo atrás dos nossos desejos, nós estamos atrás de fazer a vontade do Senhor. Nós queremos ter o mesmo coração de Jesus quando esteve aqui na terra. Ele não fazia nada para si, não correu, né, não correu uma corrida para si. Ele fez tudo para fazer a vontade do Pai. E nós estamos aqui, irmãos, não é para satisfazer as nossas paixões, satisfazer os nossos desejos. Estamos aqui para satisfazer o Senhor, né? Fazer a vontade do Senhor. Então, quando você não anda no Espírito, quando você anda segundo os seus desejos, suas paixões imundas, sabe qual é o resultado? Menosprezam qualquer governo. Irmão, isso é perigoso. Você começa a não reconhecer autoridades, e você começa a menosprezar autoridades, e você começa a não ter mínimo temor em falar contra as autoridades que Deus estabeleceu. Irmãos, você pode ver há exemplos entre nós, quando começa a perder a visão, quando começam, né, a serem envolvidos pelas suas próprias paixões, irmãos, começam a propalar arrogâncias contra as autoridades. Irmão, isso é coisa terrível. A pior coisa que você pode mexer, irmãos, é com a autoridade de Deus ou com a autoridade estabelecida por Deus. Por isso, irmãos, por exemplo, honrar os pais é um primeiro princípio de Deus, né? Então, honrar as autoridades, apóstolo Paulo sempre nos ensinou. Então, a autoridade na igreja, muito mais, nós precisamos ter um coração de honrar, mesmo que alguém esteja fazendo alguma coisa errando, irmãos, não cabe a você ter coração de rebeldia, mas é o Senhor quem estabeleceu, o Senhor quem cuida, certo? Então, irmãos, nunca desprezar governo. Eles são atrevidos, arrogantes, né? Não temem difamar autoridades superiores, falam com palavras feias. Eu me lembro, irmãos, quando, né, houve alguns irmãos que serviam na África e de repente se rebelaram contra o irmão Dong e passaram a difamar o irmão Dong de uma maneira que nem incrédulos fazem. A gente ficou tão horrorizados com aquilo, irmãos, fizeram uma rebelião dos mais jovens contra, né, o irmão Dong, contra quem estava à frente. Então foi uma coisa horrível, a gente ficou até sim, né? E vocês, graças a Deus, vocês não passaram por isso. Então, precisamos ter temor, né, de difamar autoridades superiores. Olha só o versículo 11: ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Irmãos, certamente os anjos têm
muito mais força do que nós, muito mais poder do que nós, certo? Eles têm certamente mais capacidade do que nós. Mesmo tendo tanta capacidade e tanto poder, irmãos, eles conhecem o erro, o medo, eles têm um medo de falar contra a autoridade. Você sabia disso ou não? Os anjos sabem disso. E os anjos realmente, irmãos, em Hebreus, acho que Hebreus 2, né? Ali fala que foram, né? Capítulo, dá uma olhada, capítulo 2, versículo 7. Hebreus 2, 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das suas mãos. Aqui estava se referindo ao homem Jesus. Até o homem Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. E aí no versículo 9, vemos todavia aquele que... Não, perdão, esse é o homem criado por Deus, tá? Aí no versículo 9 é o homem Jesus. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Até homem Jesus foi feito um pouco menor que os anjos, e nós, os seres humanos, fomos criados um pouco menor que os anjos. E aqui, 2 Pedro fala que os anjos foram criados como maior, né? Com maiores, eles são maiores em força e maiores em poder, mas eles sabem que não podem ofender a autoridade de Deus. Por quê? Versículo, né? Porque isso está... isso está em Judas 9, dá uma olhada em Judas 9. Judas, versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Por quê? Porque o arcanjo Miguel, ele tem uma posição de liderança, ele não ousou falar qualquer coisa infamatória contra Satanás, porque ele sabia que lá no início, Satanás foi criado como um filho da alva. Ele era um dos primeiros anjos criados por Deus na liderança. Tá? Então ele foi instituído por Deus no começo como uma autoridade, e sendo uma autoridade instituída por Deus, Miguel, o arcanjo Miguel, não tinha temor de falar mal contra Moisés. Por quê? Eles estavam disputando o corpo de Moisés. Vocês sabem pela Bíblia que Moisés morreu, ninguém viu o corpo, certo? Ele subiu ao cume do monte e morreu, e ninguém sabe onde é o seu corpo. Então ali houve uma disputa, Miguel com Satanás, e o Miguel apenas disse: Deus te repreenda, porque eu não posso te repreender, Deus te repreenda. Então, se os anjos conhecem e respeitam a autoridade, esses falsos mestres não respeitam, esses falsos mestres difamam, né, caluniam, falam mal das autoridades, né, instituídas por Deus. Aí versículo 12, né, Pedro então fala de uma forma mais forte, ele diz assim: esses todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa, né, e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Irmãos, por que Pedro chamam a eles de brutos irracionais? Homem não é considerado como animal racional? E por que Pedro chama esses falsos mestres de brutos irracionais? Bom, qual é a diferença entre homem e com os demais animais?
Qual a diferença? Está na consciência. Sabia disso? A consciência. Os animais vão agindo de acordo com o seu instinto. Eles não têm consciência. Não têm arrependimento. Certo? Eles vão de acordo com o seu instinto animal. Mas o homem tem consciência. Tem ou não tem? E o que é essa consciência? Mesmo na queda do homem, o homem abandonou Deus, desconectou-se de Deus. Mas Deus não abandonou o homem totalmente. Mesmo desconectado de Deus, Deus preservou uma lei natural, que é falado em Romanos 7, uma lei natural. Aquela lei natural, irmãos, é a consciência que Deus colocou. Não, vamos ler, vai. Eu vou falando assim, mas é Romanos 7. Romanos 7. Amém. Ó, versículo 20. Porque se não faço o bem que prefiro, versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo, nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Irmãos, mesmo antes de me converter, antes de receber o novo nascimento, a vida de Deus, irmãos, como homem natural, Deus não abandonou o homem. Deus ainda colocou no homem uma lei natural, uma lei da minha mente, que ainda me regula, que não me deixa descambar de vez. Os irmãos entenderam? Então, qual é a diferença minha com o animal? Irmãos, é a consciência. Eu tenho a consciência, tá? Então, ó Senhor Jesus, dê uma olhada em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Vocês entenderam? Aqui falam gentios, aqui são gentios incrédulos. Eles não receberam a lei de Moisés, como o povo de Israel recebeu, mas eles têm por natureza, eles procedem por natureza de conformidade com a lei. Você sabe que a lei que Deus deu por meio de Moisés veio de Deus. Se o homem também foi criado por Deus, nós temos dentro de nós também, por instinto, algo que é de conformidade com a lei. Vocês percebem ou não? Então eu tenho dentro de mim alguma coisa que me diz, opa, eu devo agir assim. E o que é isso que me diz? É a consciência, sabia? Bom, versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Essa norma da lei nós não temos exteriormente. Os gentios não têm essa lei. Mas tem gravado no coração. Onde? Na consciência. Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Você tem a consciência que Deus deixou ainda algo para você, de acordo com a lei de Deus. Mas os seus pensamentos, muitas vezes, querem fazer segundo suas paixões carnais. Ele quer seguir, como Romanos 7 fala, seguir uma lei que está nos membros, e essa lei é a lei do pecado e da morte.
Então, seus pensamentos têm uma tendência de ir seguir a lei, né, que está nos seus membros. Mas na sua consciência, né, está a lei de Deus. Então, os seus pensamentos e a sua consciência ficam brigando entre si. Você já percebeu isso ou não? Mesmo antes de você se converter, né? Você quer fazer uma coisa, puxa, eu queria tanto, né? Essa pessoa foi embora e deixou aqui um dinheiro aqui, um celular, sei lá, qualquer coisa que você cobiça ter, né? E você vai falando, achado não é roubado, não é isso? Não é essa famosa, célebre frase, né? Achado não é roubado, e você vai e toma para si. Ou se não, o caixa do supermercado te deu R$100 a mais no troco, né? E o seu pensamento vai bem azar, ele que deu, é erro dele, não é isso? Mas a sua consciência fala, esse dinheiro não é seu. Vocês perceberam? Então, há ou não há uma briga aqui dentro? Devolve? Não. Devolve? Não. Não devolve? Não. Irmãos, vocês perceberam que o homem tem essa consciência que luta contra o pensamento. Tá certo? Só que esses falsos mestres, de tanto que eles foram contra a consciência, Deus no começo dizia, você está indo contra a autoridade da igreja. Você está falando contra a palavra profética. Você está indo contra a palavra, minha palavra de Deus. E Deus avisando na consciência. Mas eles continuam indo pela sua própria ambição, suas próprias paixões. E pouco a pouco essa consciência fica cauterizada, né? Você pode ver isso acho que em 1 Timóteo 4:2, né? Dá uma olhada. 1 Timóteo 4:2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. De tanto você falar mentiras, uma mentira em cima da outra, a sua consciência te avisa, opa, você está falando mentira. Não, mas aí você se tem por verdade a mentira que você tanto fala, e de tanto a consciência te avisar, e você não ouve, a sua consciência fica cauterizada. O que é cauterizar a consciência? Cauterizar, quando você tem alguma verruga, o dermatologista não cauteriza. O que é cauterizar, né? Cauterizar é queimar, tirar aquilo. E quando, sabe aquela parte do corpo que você se queima e depois fica uma parte, não sei como, machucada, manchada, aquela parte fica insensível, aquela parte da pele, você não tem mais sensibilidade, não é isso? Você perde a sensibilidade. Irmãos, a consciência cauterizada é de tanto você ir contra ela. Os seus pensamentos, você argumenta tanto contra a sua consciência, e a sua consciência chega uma hora e fala, tá bom, eu não vou agir mais, não vou falar mais, não adianta falar. Ele prefere mentira, ele prefere ir contra a autoridade, prefere fazer o que ele quer fazer, não vou falar mais. Então a consciência se cala, aí ele age de acordo com suas paixões carnais, tá bom? Ó Senhor Jesus, vamos lá. Então, por eles, né? No entanto, Pedro diz que tais pessoas não seguem a consciência, antes seguem a natureza caída para presa e destruição. Na verdade, eles acham que estão levando vantagem, né? Estão falando mentiras e tal, estão ganhando terreno, estão difamando as pessoas, difamando a autoridade, estão ganhando, que nada, eles estão sendo presas. Eles são presas, né? E eles, para quê? Para destruição. Eles vão ser destruídos. Portanto, irmãos, por causa, né, da ignorância em que vivem, está em... Por que eles agem assim, né? Efésios 4:18 fala, né? 4:18.
obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Irmãos, falta entendimento, totalmente alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem e pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, a consciência se tornou insensível, né? Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Aí já não tem mais freio. A consciência não atuando, irmãos, acabou o freio. Você pode qualquer coisa, tudo pode, certo? Esses são, né, aí eles falam mal, né? Falando mal, aqui ó, vamos continuar. Falando mal, e esse falar mal é blasfemar ou caluniar. Vamos lá. Versículo, onde eu estou, hein? Versículo 12, né? Falando mal daqueles que são ignorantes, né? Falando mal, caluniando, né? Daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Quer dizer, eles acham que estão destruindo aquilo que eles querem destruir, na verdade, eles mesmos são destruídos na sua própria destruição, entendeu? Eles estão, né, caluniando, jogando nas mídias sociais, né, falando mentiras e mais mentiras. Parece que eles estão tentando destruir os outros, na verdade, eles estão se destruindo, tá? Ó Senhor Jesus. O homem se tornou irracional, né? Romanos 1, versículo 28, né? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Irmão, aí já chegou no fundo do poço. Eles já falam o que querem falar, não tem mais restrição, não tem mais freio, né? Eles vão cada vez mais praticando coisas inconvenientes, tá? E, né, ora, onde estou? Vamos lá para o 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, não só eles fazem, eles ficam provocando para que mais pessoas também se rebelam, mais pessoas também falem mal com mentiras e calúnias, tá? Então, essa é a situação do homem quando perde o freio, tá? E recebem o salário da injustiça. Atos 1, versículo 18. Pedro estava se referindo a Judas, capítulo 1, versículo 18. Ora, este homem adquiriu um campo com preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Ele está se referindo a Judas, que traiu a Jesus, vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, e no fim ele se arrependeu, ele se jogou, se precipitou e rompeu pelo meio, tá, na queda, e todas as suas entranhas saíram, né, do seu ventre. Irmãos, ele recebeu salário da injustiça. Então Pedro, na verdade, estava se referindo ao que aconteceu com Judas. Agora vamos voltando lá, versículo 13. Versículo 13. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, já falei. Considerando com prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Irmãos, os falsos profetas daquela época, eles já caíram, uma vez que caíram na esfera carnal, buscando prazer na luxúria carnal, né? Porque a palavra luxúria aqui é trufe, tendo a mente
e o corpo debilitados pela indulgência, pela vida luxuriosa, efeminada, vida fácil em pleno dia. Quer dizer, não tem mais freio. Quando você solta freio da consciência, o homem no começo, né, pode até fazer coisas menos graves, mas vai afundando a coisas mais graves, porque não tem mais freio, tá? Então, ó Senhor Jesus, são nóduos, né? Nódoas são manchas, né? E deformidade moral. Eles se regalam os seus próprios enganos, eles enganam os outros e eles estão enganados e se regalam os seus próprios enganos, enquanto banqueteiam junto convosco nas festas de amor. Aqui, banquetear convosco, irmão, sabe o que é banquetear aqui? Vai por Judas, você vai entender esse Judas, versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade ou festas de amor, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Irmãos, eles, enquanto banqueteiam convosco, o que é banquetear com eles? As festas do amor. Lembra que nós de vez em quando fazemos uma festa do amor aqui, né? Faz tempo que não fizemos, mas que nós fizemos aqui ultimamente mais 2 vezes, né? Festa do amor, os primeiros cristãos, irmãos, eles tinham essa prática de fazer festas. Essas festas eles chamavam de festa do amor, tá? E tanto é que, lembra que Paulo, e isso associado à ceia, associada à mesa do Senhor. E Paulo teve que advertir: vocês estão usando essas festas do amor em memória do Senhor nas festas, né, na mesa do Senhor. Vocês estão se embebedando, vocês estão comendo que nem, né, né, se aproveitando das festas para encher a barriga, para, né, comer. Então Paulo fala assim, lembra do 1 Coríntios 11? Vocês se lembram? Vamos lá, 1 Coríntios 11. Isso acontecia nas festas do amor deles. 1 Coríntios 11, versículo 20. Lembra? Quando, pois, os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E a quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague, né? Ó Senhor Jesus, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhais os que nada têm? Que vos irei louvar-vos-eis? Nisso certamente não vos louvo. Então eles tinham festa do amor no partir do pão, na ceia do Senhor, e misturavam essas coisas. Então alguém se regalava em comer e até se embriagar, né? Então essas eram as ceias, festa do amor. E esses falsos mestres, irmãos, se misturam no meio dos irmãos como lobos, né, vestidos de pele de carneiro, e vivendo no meio dos irmãos, né, e como, né, o Ami fala, né, de vez em quando, né, sai da moita e dá uma facada, isso, e depois se esconde né, e fica ali banqueteando junto convosco. Então, se dissimulando ali no meio dos irmãos, né, e tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado. Irmãos, é importante os olhos dele eram cheios de adultério, né? E insaciáveis no pecado. Você sabe que é importante você tem olhos bons ou olhos ruins? Sabe que tudo depende de como você vê. Para alguns, a palavra profética é uma coisa horrível. Ele detesta você. Toda vez que você fala em palavra profética, ele fica arrepiado, né? Mas
E você? Os seus olhos. Tudo depende dos olhos, certo? Por exemplo, Mateus 5, 28. Dá uma olhada. Mateus 5, 28. Eu sei que você ama a palavra, né? Versículo 28, né? O Senhor fala: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Quer dizer, olhar. Depende como você olha, tá? Tem um tipo de olhar e tem outro tipo de olhar. Então depende como você olha, tá? E Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Se você tem um olho ruim, a palavra de Deus é ruim para você. Se você tem olhos bons, irmãos, você vai ganhar bênção na palavra do Senhor. Então, e você vai ser luminoso, você vai iluminar os outros, o seu semblante mostra, os seus olhos brilham. Mas se os seus olhos forem maus, você tem ódio no coração, os seus olhos, o quê? Estão como é que é? Olho de peixe, né? Olho de peixe morto, né? Olho de peixe morto, irmãos. O seu semblante é de ódio, ou o seu semblante é descaído, não é isso? Irmãos, tudo depende dos olhos, sabia disso ou não? Depende dos olhos. E por isso que o Senhor fala também em Mateus 13. Mateus 13. Tem gente que fala, não sei por que vocês gostam tanto da palavra, vocês falam tanto da palavra, né, então, palavra profética, né, tal. Eu não vejo nada disso que vocês estão vendo, porque tudo depende do olho, né? Seu olho. Se o olho for mau, não vai ver nada, né? Por isso que o Senhor Jesus falou em Isaías, né, versículo 14, Mateus 13, ouvireis com os ouvidos, ouvir também é importante, né? Ouvireis com os ouvidos, de modo nenhum entendereis. Vereis com os olhos, tá vendo? Olha como é importante ver. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Tem gente que olha, mas não vê nada, tá? Mas você vê? Por que não vê nada? Porque o coração deste povo está endurecido. Coração duro, endurecido, tem os olhos ruins, os olhos não veem, tá? De mau grado ouvir com os olhos, com os ouvidos, e fecharam os olhos, para que não vejam, para suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Se você tem olhos que veem, se você tiver ouvidos que ouvem, o seu coração vai entender, você vai ser curado pelo Senhor. Claro que o contrário é o mesmo. Se você tem olhos que não veem, você tem ouvidos que não ouvem, né? O seu coração nunca vai entender, porque o seu coração está endurecido, você não vai ser curado pelo Senhor. Por isso o versículo 16, bem-aventurados porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem, tá? Então eu vou usar essas palavras para dizer para vocês, bem-aventurados porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém. E aqui fala, onde está? Versículo 14, né? Tem os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Irmãos,
os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. O que é engodar? Quem sabe o que é engodar? Engodar aqui em grego é deleazo, é capturar com uma isca, enganar através de agrados, fascinar, seduzir e iludir. Quer dizer, esses falsos mestres enganam com uma isca, sempre com uma isca, né? Enganam através de agrados, bajulam você, né? E fascinam você, e seduz você, ilude você, né? Viu, a mim? Na verdade, a pescaria toda é um engodo, viu? Você está enganando os peixes, né? Colocando uma isca ali, o peixe vai, coma que você vem para minha panela, né? É isso aí. Então, a advertência para quem não segue de perto a palavra dos apóstolos. Irmão, quem segue a palavra da verdade de perto, tem constância, firmeza e nunca será vítima de engodos. Se você faz imersão na palavra, se você, ama a palavra, você dorme ouvindo a palavra, acorda ouvindo com a palavra, você durante o dia todo, você usa a palavra para viver, irmãos, eu tenho certeza, quando vem uma palavra diferente, você sente o cheiro, você sente o sabor diferente, você diz, eu não caio nessa, isso é engodo, é uma isca que alguém lançou, eu não vou cair nessa isca, tá? Então, os falsos mestres eram avarentos, buscam vantagens financeiras e filhos malditos, está no final do versículo 14. Aí versículo 15, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Irmãos, versículo 16, recebeu também castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta, né? Então, irmãos, aqui mostra que o caminho, abandonou o reto caminho. Qual é o reto caminho? Irmão, reto caminho é o caminho da verdade, no versículo 2, né? O caminho final do versículo 2 não fala do caminho da verdade? Irmão, reto caminho é o caminho da verdade, né? A palavra da verdade é o que os apóstolos pregavam. Efésios 1:13, já li várias vezes. Vamos ler, mais uma vez. Efésios 1:13, como fala? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Irmãos, a palavra da verdade, o evangelho é a boa nova que nos salva. Mas precisa da sua fé, você precisa crer na palavra. Quando você crê, essa palavra da verdade te salva. É o evangelho que te salva, e essa palavra verdade vai transferir a verdade da fé objetiva para ser a sua realidade subjetiva. É isso que Deus está fazendo conosco, e não é mentira que Deus está constituindo você no coração, né? Então, essa palavra da verdade, em Colossenses 1, versículo 5, deixa eu dar uma olhada também, Colossenses 1, 5, que chegou, vou lá no final já. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. E nessa palavra, irmão, está o poder de Deus. 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Porque no meio
É isso, né? 2:4. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conheceis o amor que vos consagro em grande medida. Capítulo 6, versículo 7. Na palavra da verdade, versículo 4 diz assim: pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Aí vem o versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, nas armas da justiça, que é ofensivas, que é defensivas. Quer dizer, a palavra da verdade é o próprio poder de Deus. Não é o poder do apóstolo Paulo, era o poder de Deus. Se a palavra vem de Deus, tem poder. Se a palavra não vem de Deus, é palavra de homem, não tem poder, tá? Então a palavra de Deus Então a palavra da vida dispensa a vida eterna à igreja e promove a comunhão da vida. Isto está em 1 João capítulo 1, né, versículo 1 a 3. E promove a comunhão da vida para o crescimento dos membros, para a edificação do corpo de Cristo. Então os falsos mestres abandonaram o caminho, o reto caminho, se desviaram pelo caminho de Balaão. Balaão foi quem? Foi um profeta gentil, genuíno. Ele era verdadeiramente profeta, a Bíblia chama ele de profeta. É um profeta só que era gentil, não era do povo de Israel. Não era falso, porém amou o salário da injustiça. Eu não vou ler aqui para vocês, vou dar os versículos para vocês, quem quiser. Números 22, versículos 5 e 7. Deuteronômio 23, versículo 4. Neemias 13, versículo 2. Apocalipse 2, versículo 14. Então, irmão, Balaão virou um próprio tipo de alguém que era verdadeiro profeta de Deus, mas amou o salário da injustiça. Ele foi assalariado, né, para amaldiçoar contra o próprio povo de Deus. Irmão, no final do primeiro século, a igreja abandonou a palavra dos apóstolos para buscar cada um a primazia. Vocês sabem disso, né? Em 2 Timóteo 1,15, vamos dar uma olhada. 2 Timóteo 1,15, né? Está ciente de que todos da Ásia me abandonaram, entre eles cito Figelo e Hermógenes. Quer dizer, no final, irmãos, na verdade nem chegou o final do primeiro século, isso é no ano 67. No ano 67, irmãos, né, todos da Ásia que Paulo havia ministrado tanta palavra para eles, abandonaram a Paulo. E no tempo de João, no ano 90, né, em 3 João, dá uma olhada, 3 João, quando João ainda tentava restaurar a igreja, recuperar a igreja com a palavra dos apóstolos, com o ensinamento dos apóstolos, enviando os missionários para levar a palavra da verdade, a palavra da vida para restaurar a igreja, já não havia, os líderes da época já não aceitavam mais a palavra de João. E 3 João, aqui fala, versículo 9, escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, irmãos, já havia disputa pela primazia, pela liderança, né, pela posição, e todos eles queriam estar por cima, não estavam nem aí mais com a palavra da verdade, né, para o ensinamento dos apóstolos. E assim, irmãos, por isso que logo no segundo século começou então a luta pela posição. Surgiu a luta, surgiu então o sistema clerical, quer dizer, surgiu a classe clerical e a classe dos leigos. Eles então consideram que na igreja nem todos entendem a Bíblia, nem todos sabem falar a palavra de Deus, então vamos criar uma categoria
superior em termos da igreja, que eles são clérigos, e os demais são membros comuns. E os membros comuns vão trabalhar e depois trazem suas ofertas, assistem sermões, e o clero é que lida com as coisas da igreja. Irmãos, isso não é bíblico. Isso é a doutrina dos nicolaítas, que já prevaleceu com a hierarquia estabelecida na igreja, que serviu base para entrar também a doutrina de Balaão, né? Apocalipse 2, dá uma olhada lá, Apocalipse 2. Ó Senhor Jesus, Apocalipse 2, versículo 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. São duas coisas juntas. Os nicolaítas fazem distinção entre clero e leigos, e a doutrina de Balaão é que então nós temos que sustentar essa classe de leigo, essa classe de clérigos, né? Então eles começam a serem assalariados. O clero recebia salário e servia na igreja por salário. Irmão, isso se perpetuou a partir do século II até os dias de hoje, né? Esse vício está até nos dias de hoje. Então, irmãos, é horrível isso, né? Quando você é assalariado, recebe salário para servir a Deus, irmão, você na verdade acaba devendo o favor a quem te paga salário. Irmão, nós servimos a Deus. É Deus quem paga o nosso salário. Graças a Deus, irmãos, os nossos colportores. Irmão, Deus quem inventou isso. Nossos colportores não são assalariados por ninguém, mas são assalariados por Deus. Deus os sustentam, não é isso? E sem que eles tenham que fazer favores para ninguém, tá? Eles estão seguindo a palavra, é a direção da palavra, né? E eles são regidos. Então isso, né, está em 1 Coríntios 9:9, rapidamente. 1 Coríntios 9:9, né? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Não, Deus se preocupa com os seus trabalhadores. Deus se preocupa com os colportores, né? Mas como é que faz? Versículo 14. Então, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Mas como viver do evangelho? Se viver do evangelho, então alguém tem que pagar. Alguém recebe o evangelho, paga. Não, graças ao Senhor, a colportagem é a maneira que Deus inventou, né? Então, graças ao Senhor, eles não... Por isso eu falei ontem, irmãos, a nossa preocupação não é bater em metas. Bater em metas é para aperfeiçoamento do nosso caráter, para a gente não acomodar. A gente tem que buscar sempre ser aperfeiçoado, produzir mais e mais para o Senhor. É por isso que no PAC e tal se fala em metas, né? Melhorar a nossa produtividade. Mas a essência da coisa, irmãos, é obediência ao Senhor, obediência à palavra do Senhor, né? De pregar o evangelho do reino a toda a terra habitada para que venha ao fim. Esse é o nosso encargo. E é também por amor ao Senhor, por amor às pessoas. As pessoas estão desesperadas, como ovelhas que não têm pastor, estão aflitas, estão exaustas. Irmãos, nós precisamos levar uma palavra da verdade que salve essas almas, né? Que leve-os também para viver uma vida do reino, que eles sejam vencedores quanto nós, né? Que lutem pelo reino. Nós queremos engajar cada um deles. Então esse é o nosso coração quando nós saímos a pregar o evangelho, né? Então graças ao Senhor, e o Senhor sustenta. Se você trabalha você faz comportamento para ganhar dinheiro, não vai dar certo, nunca vai dar certo, né? Mas se você realmente faz por amor ao Senhor, o Senhor te sustenta, tá?
Então, graças ao Senhor por isso. E versículos 17 a 19, eu preciso terminar, vamos lá? 17 a 19. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Irmãos, isso quer dizer o quê? Os falsos mestres são como fontes, né? Quando você vai buscar uma fonte de água, você quer o quê? Você quer buscar água, fontes de água. Só que aqui fala, são fontes sem água. Então, engodo, engano. Eu sou uma fonte, mas não tenho água, certo? Que mais? Névoas impelidas de temporal. Quando vem uma neve, uma nuvem, certo? Você fala, opa, vai chover. Nós estamos numa seca há muito tempo, graças a Deus vai chover. Mas essa névoa é impelida, né? São impelidas por temporal que leva embora. Não chove no lugar certo, né? E para eles está reservado na igreja da nossa espera, e proferindo palavras jactanciosas de vaidade. Falam coisas orgulhosas, né? Jactanciosas, mas cheias de vaidade. Não tem conteúdo, não tem verdade como seu conteúdo, né? Engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, né? Então, irmãos, prometem libertação, quer dizer, falam, vocês têm que se libertar, vocês estão numa escravidão, vocês não estão vendo, não sei o que. Na verdade, eles é que vão cair na sua própria escravidão, né? Então, esses são, ó Senhor Jesus, são nuvens sem água, impelidas pelos ventos, têm aparência de piedade, porém sem o poder da vida. 2 Timóteo 3,5, como fala? 2 Timóteo 3,5. Tendo forma de piedade, negando-lhe, portanto, o poder, foge também destes. Tem aparência de homem espiritual, mas não tem poder, porque não tem a palavra. Quem tem poder, irmão, não é homem, quem tem poder é a palavra, né? Então, fonte sem água, né? Então, Judas 13 fala, são árvores sem fruto, são mortas, desarraigadas, ou são ondas bravias do mar, que apenas bramam as suas próprias sujeiras. Vocês já viram algumas ondas que ficam empurrando sujeira do oceano para a praia? Fica aquela mancha de sujeira empurrada pelas ondas. São eles em vez de te trazer coisas, te trazem sujeiras, enche você de sujeiras, né? E para quem tem sido guardada a negridão das trevas para sempre, quer dizer, com Deus não se brinca. Deus é fogo, né, consumidor. E proferindo palavras arrogantes de vaidade, enganam com paixões carnais e por suas, né, libertinagens, e por aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro e conduzem todos ao erro, né? E eles mesmos são escravos da corrupção, porque na verdade eles estão vencidos pelas corrupções. Uma vez, irmãos, versículo 20 a 22, vamos lá? (20 a 22). Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Irmão, o que quer dizer? Uma vez escapado das
contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e de Salvador Jesus Cristo. Quer dizer o quê? Então são pessoas, aqui deixa claro, são pessoas que já receberam o benefício da palavra profética, receberam os benefícios da palavra da verdade. Eles não são ignorantes, eles estiveram na igreja, desfrutando do ensinamento dos apóstolos, né? Tiveram conhecimento de Jesus Cristo. Eles escaparam das contaminações, mas eles se deixaram enredar de novo. Aí são vencidos, aí torna-se o último estado pior do que o primeiro, pior do que no tempo de incrédulos. Irmão, realmente é assim, quando os crentes caem na rebelião e entram na questão da corrupção, irmãos, eles ficam pior do que o seu estado de incrédulo. É pior, tá? Então que o Senhor nos livre disso, né? Por isso, irmãos, eles certamente eram líderes reconhecidos, né? Por terem seguido os apóstolos. Pedro não está falando de qualquer um, não. Está falando dos líderes que, né, reconheceram a palavra, seguiram os apóstolos, porém eles foram enredados por alguma ambição ou algum desejo, né, não confessável, luta pela posição, luta pela primazia, ou por dinheiro, ou por avareza. Estão por conta própria, mas não têm o que oferecer. Enquanto eles estavam com os apóstolos, surfavam na onda dos apóstolos, eram tidos como os líderes, mas uma vez que eles né, difamam os líderes, difamam os apóstolos, agora ficaram por conta própria. Por conta própria, irmãos, então você tem que mostrar o seu produto. Você fala melhor que os apóstolos? Você tem coisa melhor para apresentar do que apóstolos? Agora estão por conta própria, não tem nada para apresentar. Não tem nada para apresentar. São fontes sem água, árvores sem fruto, né? Então, irmãos, essa é a situação horrível. Aí, o que acontece? Na África, agora, recentemente, mês passado, recebi notícia do que eles foram oferecer dinheiro para comprar seguidores lá na África. Isso é feio demais. E o agente que é levado o dinheiro, que leva dinheiro para subornar, você acha que esses agentes também não são corruptos? Eles que são portadores de dinheiro, eles acabam roubando o próprio dinheiro. Entendeu? Então, irmãos, é uma coisa horrível. Coisa horrível. Mas eu digo isso, irmão, não está longe de nós. Isso que Pedro falou, não está longe de nós, está perto de nós. Mas, irmãos, aqui estão, né, não tem agora o que oferecer. A única coisa que eles têm é falar mal, tá? Então, irmãos, se os seguidores foram enganados, mas alguns tentam voltar, mas já foram contaminados com a morte. Aí fica difícil voltar. Não é mesmo, irmãos? Mas alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta. Por isso, irmãos, vamos dar valor para o poder da palavra, que muda a nossa natureza, que transforma a nossa alma, para não sermos enganados por palavras bonitas, sem nenhuma realidade. Não somos mais cães para voltar ao vômito. Não somos porcas, né, que apenas foi lavada por fora. A nossa natureza foi mudada. O Senhor conseguiu transformar nosso ser interior. Deus não fez apenas uma maquiagem em nós. Deus fez uma mudança de vida no nosso interior. Isso é feito pela palavra, né? Por isso é importante inculcar a palavra no coração, através da imersão na palavra. A realidade de Deus é transferida para dentro da minha fé subjetiva. Eu não apenas fui maquiado, fui lavado por fora, mas o Senhor está transformando o meu ser interior. Amém? Então, era isso que eu queria falar. Vamos continuar, né, recebendo vida através da palavra da verdade. Jesus é o Senhor. Amém.
Nós estamos aqui na 4ª temporada da série Missões no Exterior. Aê! E aí, graças a Deus, porque a palavra profética salvou minha vida, né? Amém. De fato, nós estamos vivendo para o que fomos criados. Sim. Fomos criados para isso aqui, né? Amém. Senhor, obrigado pela comunhão, essa comunhão de vida. Senhor, fazendo a palavra circular, ouvindo a experiência de cada comportor, de cada missionário. Toda segunda, no canal do Instituto Vida para Todos.